Oi! Depois do nosso recadinho para você se inscrever no canal no YouTube, agora a gente começa o nosso bate-papo a respeito do estudo dessa semana. O título geral, gente, é Por Trás dos Muros. Muito bem. O povo de Israel, então, atravessa o Jordão a seco, né? O Rio Jordão, com Deus cuidando, colocando a sua mão assim naquele paredão de água, como fez no Mar Vermelho, Deus guiando o povo para passar e chegar na frente de Jericó. Gente, a história dessa semana traz o relato né, de como é que foi a fé de Raabe, a atitude dela. O Escolhidos, capítulo 45, tá incrível, muito interessante o capítulo dessa semana, vale a pena você ler, tá? E nós vamos começar então falando a respeito aqui, ó, do que Deus tinha em mente para Raabe. Olha que interessante. Raabe era uma estrangeira, né? Ela foi aquela mulher que diz aqui, ó, Josué 6,17, que é o versinho chave, que fala que Jericó seria destruída, mas somente está escrito lá na Bíblia sua, viu? Somente a prostituta Raabe, todos que estão com ela e sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Isso é a determinação, né, de Josué para o povo, que era para poupar aquela mulher e toda a sua família, que foi o acordo que eles fizeram, né? Então ela o salvou e eles salvaram ela e a sua família. Mas olha que coisa incrível a história, né? Como é bom a gente acompanhar a história dos personagens de maneira mais profunda. A Bíblia é para ser estudado todo, né? Vem lá em Mateus, a gente está lendo aqui, ó, Josué 6,17, que é no Antigo Testamento, a gente corre lá para Mateus, capítulo 1, versos 5 e 6, fala que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe casou com um dos israelitas, chamado Salmão. Eu sei que é nome de peixe, né, gente? É fácil de gravar. Não, o peixe é salmão, né? Esse é salmão, viu? Bom, casou com o salmão lá. E o Salmão gerou Boaz, e o Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, o Obed gerou Jessé, e Jessé gerou quem? Quem que você acha? O rei Davi. Veja só, essa mulher estrangeira, essa mulher que tinha o coração totalmente voltado para Deus, apesar de ser de outra nação, que não temia Deus, que não respeitava Deus, ela foi a mãe de um grande nome, né, na história e na Bíblia. Um valente, corajoso homem, o qual a Bíblia só chama esse rapazinho que cresceu e foi vitorioso, um homem segundo o coração de Deus. Olha a descendência de Davi, né? Ou melhor, a ascendência antes de chegar até ele. Raabe fez parte dela, gente. Sabe que é incrível a gente lembrar que na Bíblia existem outras histórias falando de pessoas de outras terras que eram tementes a Deus, né? E quando eu falo temente a Deus, sempre que eu falar esse termo, é pessoa que respeita a Deus, não é que tem medo de Deus, não. A Bíblia traz esse termo com pessoas que honram a Deus. E Ruth, por exemplo, é um exemplo, né? Estava lá, era de outra terra, era samaritana e estava em outra nação e seguiu Noemi com temor ao Deus de Israel, respeito ao Deus verdadeiro. Né? Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas de outras nações que foram lá, se prostraram perante Deus e acreditaram no verdadeiro Deus. Então, por aí, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Nunca faça acepção de pessoas, né? Ou generalize. Eu deixo o recadinho de hoje para a gente pensar, né? Porque olha só, veja bem, eu até brinquei esses dias, né? Existem aquelas rixinhas dentro do estado onde a gente está, não existe? Por exemplo, eu sei que cariocas fazem aquelas coisinhas com paulista, né? Aquelas brincadeiras. Paulista com carioca. Aí você vai para o Pará, chega lá no Pará, os paraenses zoam dos manauaras, né? Aí você vai para Santa Catarina, os catarinenses tiram o sarro do gaúcho, o gaúcho do catarinense. Bom, pensa bem. Deus fala assim, ó, cuidado, né, em você dizer que todo mundo é assim. Todo mundo é de um jeito, quando na verdade existem pessoas boas e pessoas más em qualquer lugar.
em todos os lugares. Cuidado com esses clichês, né? Ah, ele é argentino. O brasileiro bagunça um pouco com os argentinos, né? Mas cuidado, nem brinque com isso. É a dica, tá? Não brinca, não. Porque olha só, talvez você esteja zombando ou colocando numa panela só gente que não tem aquela característica, que não leva, né, aquela conduta. Então, assim, aí Deus fica chateado, né, porque ele não aprecia a generalização. Deus criou um indivíduo e cada um é de um jeito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas que generalizam, elas podem ser facilmente enganadas, sabia? Eu cheguei a essa conclusão. É, porque se você fala assim, não, as pessoas mal arrumadas que são bandidas, aí é por isso que aquelas pessoas chamado do crime de colarinho branco enganam tanto. Por quê? Porque elas capricham na aparência. Sabe que o ser humano valoriza muito pela aparência, né? E aí elas capricham e você sai daquele perfil imaginário de que o bandido é desleixado. Não é, não. Né? Há pessoas corruptas que são muito bem vestidas e há pessoas corruptas que são mal vestidas. Né? Eu estou colocando aqui mal vestidas e estou colocando um exemplo simples do cotidiano. Então, cuidado em generalizar, porque Deus tinha algo muito especial para uma mulher e a gente vai falar depois da profissão, vamos dizer assim, dela. A Bíblia diz que ela era uma prostituta, mas durante a semana a gente fala a respeito disso. Hoje a gente pensar na questão do estrangeiro, né? E que Deus não faz acepção de pessoas. Cuidado. Qualquer coisa que você olhe para o outro e ache que você é melhor em relação ao outro, pode ser condição econômica, pode ser a cor da pele. Presta atenção, viu? Nada disso agrada a Deus, aliás, desagrada a Ele, e muito, porque foi encontrada uma mulher que Deus quis honrar. E quando Deus honra as pessoas, Ele honra mesmo, viu? Ela foi mãe, né? Vamos colocar assim, de uma descendência real. Foi mãe da realeza, como a gente acompanha na história a partir de hoje. Vamos juntos aprendendo do nosso Deus, que quer nos tornar pessoas que amam a todos, né? Que observa que Ele pode usar aqueles que a gente às vezes nem imagina. Né? Ele pode estar com pessoas que a gente não faz nem ideia e pode fazer delas pessoas honradas. Né? Então vamos honrar o Deus que honra. Pode fazer de você, de repente, está se sentindo chateado porque está num lugar onde as pessoas olham com o olho torto para você que não é aí dessa terra. Né? Ah, você não é daqui? Então, quer dizer, você não faz parte da panela. Cuidado com isso, tá? Fique atento, porque Deus é o Deus que valoriza o da terra e valoriza o estrangeiro. As recomendações que Deus dá no Antigo Israel são incríveis para o estrangeiro, viu, gente? Cuidado em desprezar o que não é do seu estado, da sua cidade, do seu país, tá? Que Deus nos ajude a sermos todos determinados para ouvir o que Deus tem para dizer e, consequentemente, para o bem. Grande abraço, fique com Deus, não se esquecendo de se inscrever no nosso canal. Fique com o nosso Pai maravilhoso que cuida da gente. Eu, Raquel Ellen, fico por aqui e desejo para você um excelente dia. Tchau, tchau!